Olá pessoal, vamos começar agora a parte 2 da introdução falando sobre os objetivos. Vimos na aula passada que temos 3 grandes áreas que devemos estruturar. A primeira são os objetivos, a segunda o banco de dados e a terceira os modelos. E a definição dos objetivos é muito importante porque é a partir dela que as outras etapas são construídas. Veja esse exemplo. A Alice pergunta para o gatinho qual direção ela deve seguir para sair dali. E o gato então responde: isso depende bastante para onde você quer ir. Ou seja, depende bastante do objetivo que você está buscando. E a Alice então fala: isso não me importa muito. E o gato finaliza: então qualquer direção serve. E isso em nossas análises vai acontecer a todo momento. Se você não tiver um objetivo, qualquer resultado intermediário que você encontrar já vai considerar uma grande coisa e talvez não busque realmente pela solução ótima, justamente por não saber sequer o que você está buscando. E essa definição dos objetivos precisa necessariamente que entendamos o problema que estamos analisando. Por exemplo, veja essa figura ao lado e me diga qual o problema dessa foto. Ora, algumas pessoas podem pensar que o animal de tração ele está inadequado nessa situação. Muito bem, então a gente coloca um avião e o problema persiste. E se melhorarmos ainda mais o avião, o problema persistirá porque a grande questão não está no animal de tração ou no veículo utilizado, e sim na carga que não está bem distribuída. É claro que esse é um exemplo bastante ilustrativo que não reflete muito a nossa realidade, mas isso pode acontecer durante as nossas análises. Pensarmos que o problema é um, quando na verdade é outro, e utilizarmos ferramentas inadequadas para um problema que não é o correto. E uma forma de se evitar esse tipo de problema é pensarmos fora da caixa, é buscar enxergar o problema sob diversas perspectivas. Consequentemente, os caminhos para essa solução serão diversos. Muitas vezes, notamos processos funcionando nas organizações por meses e até anos da mesma forma e não fazemos nada justamente porque consideramos que aquele padrão é o correto. E desafiar essas vacas sagradas é o primeiro passo para a busca de soluções ótimas do nosso problema. E isso tem muita relação com a nossa criatividade. Quando a gente é criança, somos muito criativos. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa criatividade e dando lugar para soluções cada vez mais automáticas. E isso na universidade é muito evidente, porque o professor te ensina um caminho para solucionar um problema e acaba que o aluno considera esse caminho como único e não pensa mais diferente, acaba por se acomodar com aquela solução. Mas, na verdade, se não pensarmos de outra forma, dificilmente encontraremos soluções melhores do que aquelas que já temos. E isso não tem relação com o lado do cérebro mais desenvolvido, e sim com técnica e vontade de fazer diferente, vontade de pensar diferente para ter diferentes resultados no final. E uma forma de encontrarmos estas soluções inovadoras é pensarmos em estágios, nesse caso, em 3 etapas. A primeira é um pensamento criativo, que resulta em novas ideias e possibilidades, e sem ele, em geral, ocorre mais do mesmo. Então é nesse ponto que a gente pensa novas possibilidades antes mesmo de verificarmos se elas são práticas ou não. Agora a gente está colocando novas ideias, para então, no segundo estágio, fazer com que essas ideias funcionem de fato. Mas veja que no passo 1 e no passo 2, em nenhum momento pensamos negativamente nas ideias.
tentamos primeiro fazer florescer essas novas questões, para aí então criticá-la, buscando falhas e tentando solucioná-la. E por que eu estou colocando essas três questões em separado? Porque muitas vezes pensamos muito no lógico negativo, e isso impede que boas ideias cresçam e se desenvolvam. Então, separar o nosso pensamento nestes estágios faz com que evitemos este tipo de pensamento negativo. Uma outra técnica que também vai nessa direção é o que chamamos de 6 chapéus do pensamento. Ela nos ajuda a analisar o problema, uma ideia ou situação, sob diversas perspectivas. E como ela funciona? Cada grupo utiliza uma cor de chapéu diferente e, dependendo dessa cor, ele focará em apenas um aspecto do pensamento. Ou seja, o chapéu amarelo pensa somente nas especulações positivas, procura vantagens e é sempre otimista. Já o branco utiliza fatos e não opiniões e expõe sempre de maneira objetiva as suas questões. O chapéu verde é mais criativo e gera novas ideias. O vermelho é mais voltado para as emoções. O preto para o pensamento negativo, para as coisas que darão errado nessa nova ideia. E o azul é quem organiza todos estes chapéus. É ele que dirá a hora de trocar de chapéu, de trocar de pensamento e fazer com que essas ideias cresçam em todo o grupo. E criatividade é ter um bom repertório. Se você tem bastante informações vindas de diferentes fontes, consequentemente, novas ideias poderão surgir a partir deste repertório. Uma outra técnica que abre um pouco o leque de opções para a busca de novas soluções é a técnica dos 5 porquês. E para entender como ela funciona, vamos para um exemplo. Foi percebido que o monumento do Lincoln nos Estados Unidos ele se deteriorava muito mais rapidamente do que qualquer outro que estava lá exposto em Washington. E a pergunta é, por que ele estava sendo deteriorado tão rapidamente assim? E a primeira resposta foi porque ele é limpo com mais frequência do que os outros monumentos. Veja que, se parássemos nesta primeira resposta, a nossa solução seria: vamos limpar menos o monumento ou vamos alterar o nosso produto de limpeza. Mas a técnica diz para você continuar questionando o porquê destes problemas. Então, por que ele é limpo com mais frequência? Porque ele tem mais dejetos de pássaros do que os outros monumentos. Ora, então a solução é colocar um espantalho ali para espantar os pássaros. Se parássemos neste problema, esta poderia ser a solução. Mas fazemos mais um porquê e descobrimos que tem mais dejetos porque tem mais pássaros. E tem mais pássaros porque tem mais insetos para eles se alimentarem. Ora, Eduardo, então vamos eliminar os insetos. Mas se fizermos mais uma iteração, perceberemos que a lâmpada que ilumina o monumento do Lincoln, ela é diferente das outras. E por isso que atrai mais insetos, que atrai mais pássaros, que tem mais dejetos, e por isso que ele é limpo com mais frequência. Sendo assim, a solução para o problema é a troca da lâmpada. Não é trocar o produto de limpeza ou colocar um espantalho, etc. Porque isso faria com que o problema permanecesse. É claro que este exemplo é muito mais ilustrativo do que real, mas ele faz a gente refletir sobre o que acreditamos ser a causa raiz do nosso problema. Vejamos alguns exemplos. O consumo de sorvete está correlacionado com o número de afogamentos na piscina. Se não pararmos para pensar sobre o porquê desta correlação, poderíamos imaginar que o sorvete causa afogamento.
Mas não é bem assim. Ambos estão correlacionados com o clima do verão. Um outro caso, em 90% das brigas de bar que terminam em morte, a pessoa que começou a briga morreu. Na verdade, não é bem assim, porque é a pessoa que sobreviveu que geralmente conta a história, e ela sempre tende a culpar a pessoa que morreu. Uma terceira correlação. A terapia de reposição hormonal está correlacionada com uma menor taxa de doença coronária. Ou seja, fazer reposição hormonal é bom para evitar doença coronária. Será que isso é verdade? Ou as pessoas que realizam reposição hormonal, geralmente por pertencerem a grupos socioeconômicos mais elevados, possuem já hábitos saudáveis que reduzem a doença coronária? Então, essa questão de perguntar vários porquês faz com que evitemos atribuir relação de causa e efeito, quando na verdade existe somente uma correlação matemática. Uma outra técnica também que ajuda na definição dos objetivos e na busca por soluções é o diagrama de causa e efeito. E ele ajuda a descobrir, organizar e resumir todo o conhecimento atual da equipe que está trabalhando no problema. E o diagrama de causa e efeito consegue resumir isso tudo e fazer com que todos estejam em sintonia. Como ele funciona? Você coloca o problema ou oportunidade no efeito e a partir daí todos conjecturam a respeito das causas que está gerando aquele problema. E a partir daí você terá causas primárias e secundárias, conseguindo assim construir bancos de dados úteis para responder questões específicas. E quando estamos trabalhando em projetos grandes de machine learning, isso faz todo o sentido, porque você consegue particionar um problema muito grande em problemas menores. E note que, a partir do momento que chega mais um integrante, ele rapidamente consegue se inteirar de tudo o que está acontecendo de uma maneira bastante simples e visual. Então, esse diagrama não somente serve para definir estas causas baseado em um determinado efeito, mas faz com que toda a equipe permaneça alinhada, mesmo quando haja substituição dos colaboradores. E à medida que o projeto avança, temos que ter mecanismos para direcionar os nossos aprendizados para questões específicas que desejamos trabalhar. E o diagrama direcionador funciona muito bem nessa situação. Assim como placas e faixas nos auxiliam no trânsito, essa técnica do diagrama direcionador contribui para a busca de soluções nas diversas fases da nossa análise. Então, a partir do momento que você conseguiu sair da primeira fase do problema, temos que ter um direcionamento para as fases subsequentes. É como uma espécie de mapa que aponta os caminhos ou alternativas para serem tomadas pelo grupo. Vamos para um exemplo que vai ficar um pouquinho mais claro sobre o que eu estou dizendo. O nosso problema que estamos querendo resolver é fazer com que o processo de reclamação seja mais rápido e fácil para o cliente. Então, definimos aqui o nosso problema ou oportunidade. A partir daí, depois de uma reunião, temos diversos focos para a mudança. A primeira é revisar o processo de atribuir autoridade para a decisão. O outro é fazer com que essa reclamação entre no sistema de uma maneira muito mais simples. E um terceiro é monitorar o tempo de resposta, porque assim teremos uma noção exata do que está acontecendo durante esse processo. E a partir dessas três questões que a gente desdobra o nosso problema. Veja que agora temos diversas soluções distribuídas em pequenos grupos. Lembre-se que soluções de problemas não são simplesmente matrizes de dados
que queremos buscar alguma informação, e sim que os nossos problemas muitas vezes podem ser codificados através de números. O que estamos fazendo é organizando o nosso pensamento em pequenos blocos, porque assim todos conseguem trabalhar de uma maneira muito mais focada e assertiva para aquela questão. É muito comum vermos equipes de analistas de dados totalmente perdidos, justamente porque não sabem o que devem fazer nas próximas etapas. Não tem um líder que os direcione para a solução de problemas em específico para atingir um objetivo final. Sendo assim, a gente termina essa aula de determinação dos objetivos e na próxima falaremos sobre o banco de dados, porque se já construímos o nosso problema, agora vamos buscar informações advindas dos dados para tentar solucioná-los.